Vamos mergulhar num universo que, olha, fascina e gera muita polêmica. O tal do arquétipo do macho alfa. Nessa análise, a gente vai decodificar de forma bem neutra os conceitos e as táticas que aparecem em guias populares sobre o tema, buscando entender a psicologia por trás dessas ideias, exatamente como elas são apresentadas nas fontes. E tudo começa com uma pergunta que ecoa por aí em muitas discussões sobre relacionamentos. Por que o arquétipo do cara legal, muitas vezes, parece ser deixado de lado? Segundo as fontes que analisamos, entender essa dinâmica é o primeiro passo para desvendar todo o resto. Então, antes de explorar as soluções, a gente precisa primeiro entender o diagnóstico. As fontes dedicam um bom tempo para definir o que chamam de o dilema do cara legal. Vamos dar uma olhada nisso na nossa primeira sessão. Aqui, as fontes colocam uma oposição bem direta, quase como dois polos de universo. De um lado, o cara legal, submisso, sempre buscando aprovação, dependente. Do outro, o bad boy, dominante, indiferente e forte. É muito importante entender que toda a teoria que a gente vai explorar se constrói em cima dessa divisão. Mas por que esse fracasso aconteceria? Bom, segundo uma das nossas fontes, seriam 4 os pilares do engano. Primeiro, a sociedade que vive dizendo para buscar aprovação. Segundo, a mídia com seus roteiros que não são nada reais. Terceiro, conselhos que podem ser bem intencionados, mas que acabam sendo equivocados. E talvez o mais importante, a ideia errada de que a atração funciona do mesmo jeito para homens e mulheres. Com o problema bem estabelecido, a gente passa para a teoria. A segunda sessão mergulha a fundo na psicologia da atração, saindo do diagnóstico e indo para o modelo que as fontes propõem como a verdade por trás dessa dinâmica toda. Essa citação aqui é apresentada como se fosse a pedra fundamental de toda a teoria. A ideia é que a atração não é uma escolha lógica, sabe? Mas sim uma força da natureza, uma energia que flui entre polos opostos, bem parecido com o magnetismo. Então, o ponto central é este aqui, polaridade sexual. A teoria diz que, assim como os polos opostos de um ímã se atraem, uma energia masculina forte e uma energia feminina forte criam uma atração intensa. Quando essas energias ficam muito parecidas, a faísca simplesmente some. Aprofundando nisso, as fontes trazem um argumento que vem da psicologia evolutiva. A atração masculina, segundo eles, seria ativada por sinais visuais de fertilidade. Já a atração feminina estaria ligada a traços de caráter que sinalizam proteção e sobrevivência, coisas como dominância, confiança e força. Isso nos leva direto para a nossa terceira sessão, que fala do núcleo de tudo, a mentalidade alfa. Porque, segundo as fontes, a transformação não começa por fora, mas sim de dentro para fora. E este slide ilustra de um jeito brilhante uma distinção que as fontes fazem sobre o respeito. Pensa no respeito pelo avô. É amigável, seguro, mas não gera atração. Agora, pensa no respeito por um imperador. É algo que impõe, que inspira, quase intimidador. É este segundo tipo que, de acordo com a teoria, comanda a atração. O princípio central dessa mentalidade é ter uma missão de vida. As fontes usam até o exemplo de Júlio César. A prioridade dele era Roma, não as mulheres. E essa dedicação à missão dele é descrita como aquilo que o tornava imensamente atraente. A mulher se torna parte da jornada e não o destino final. Essa imagem representa muito bem o arquétipo ideal que é descrito. O indivíduo que parece indiferente ao que acontece do lado de fora, cuja felicidade e autoestima não dependem da aprovação ou das ações dos outros. É a personificação da autossuficiência e do controle interno. Certo. Mas como é que essa mentalidade interna se manifesta no mundo real, né? A seção 4 nos leva para o campo prático. As táticas de comunicação e, mais importante ainda, de subcomunicação. E aqui a gente chega num conceito que as fontes consideram fundamental: a subcomunicação. A ideia é que as palavras são só a pontinha do iceberg. O que realmente importa é o que a sua postura, o seu tom e as suas reações estão comunicando por baixo dos panos sobre a sua mentalidade. Para ilustrar isso bem, os guias apresentam um cenário de teste. Uma mulher faz um comentário provocador para avaliar a força de caráter do homem. Por exemplo, ela olha para o carro dele e pergunta, com um ar de desdém: "É isso que você dirige?" E aqui a gente vê as duas respostas totalmente diferentes. A do cara legal é defensiva. Ele subcomunica insegurança e a necessidade de ser aprovado. Já a resposta alfa é indiferente e brincalhona. Ele subcomunica que a opinião dela não o afeta e que ele está seguro de si mesmo. Basicamente, ele passa no teste.
Com isso, a gente chega na nossa seção final, onde todas as peças se encaixam. É aqui que as fontes definem o que elas consideram ser a essência da masculinidade aplicada aos relacionamentos. Este slide aqui resume os principais conselhos práticos. Assumir a liderança, ser decidido, criar um senso de escassez, não colocar a parceira como centro do universo e manter uma atitude confiante e brincalhona. Cada ponto desses busca reforçar aquela ideia da polaridade sexual que a gente viu lá no começo. A ideia de escassez é explicada com uma analogia bem poderosa. Ser como a terra, sempre disponível, te torna comum. Ser como o ouro, que é escasso e tem outras prioridades, aumenta o seu valor percebido. É a lei da oferta e da procura, só que é aplicada aos relacionamentos. E este slide de comparação final amarra tudo. De um lado, o seguidor, que se torna indeciso e assume o que as fontes chamam de papel feminino, e com isso perde atração. Do outro lado, o líder, que é decidido, tem uma missão, cria escassez e, segundo a teoria, gera atração. Para resumir a mentalidade de desapego, uma das fontes deixa esta frase provocativa e memorável, que resume a visão de que tudo é passageiro e rejeita a ideia de posse nos relacionamentos. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Será que os conceitos apresentados nesses guias descrevem uma natureza biológica que não muda? Ou será que eles estão simplesmente reforçando um papel social bem específico? A análise do material termina aqui, mas o pensamento crítico com certeza continua.